Vamos resolver essa questão agora do concurso para assistente de administração da UFPE. Ela fala aqui que tem um técnico que precisa revisar 8 relatórios, tá certo? Trabalhando 7 horas por dia durante 6 dias para atingir a sua meta. E ela dá um porém aí que a data foi antecipada e ao invés de 6 dias, o técnico terá apenas 5 dias para revisão. E aí, nessa nova situação, ela quer saber quantas horas ele terá que revisar por dia para cumprir a sua tarefa. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender é que essa questão, ela é uma questão de regra de três, tá? Então, essa questão de regra de três, ela tem três variáveis, vamos dizer assim. A primeira é o número de relatórios, tá? Que na primeira situação aqui é 8, tá? A segunda é a quantidade de horas trabalhadas por dia, que na primeira situação é 7, tá? E a terceira variável é a quantidade de dias, que na primeira situação é 6 dias, tá? Então aqui esses valores, 6, 7 e 8 relatórios, tá? E aí você vai também agora fazer a mesma coisa para a segunda situação. Ele fala que ao invés de 6 dias, ele vai ter apenas 5 dias, tá? Ele quer saber qual é a quantidade de horas por dia trabalhada, dado que ele ainda tem os 8 relatórios para analisar. Vê bem, o que é que você vai fazer aqui? Você vai dispensar a quantidade de relatórios, porque ela é igual, ela não muda, então não tem para que nós colocarmos aí, né, num cálculo que a gente vai fazer, tá? E quanto à quantidade de horas trabalhadas por dia e quantidade de dias, nós vamos ter que fazer uma pequena análise, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer assim, a gente vai fixar a quantidade de horas trabalhadas por dia por esse técnico, tá? Não vamos mexer nela, mas vamos fazer a pergunta de acordo com a modificação que aconteceu na quantidade de dias trabalhados. Então, se ele em 6 dias fazia um trabalho em 7 horas por dia, em 5 dias ele vai precisar trabalhar mais ou menos horas para fazer o mesmo trabalho. Ele vai precisar trabalhar mais horas, tá certo? Então, essa quantidade de horas aqui vai precisar aumentar, enquanto que a quantidade de dias diminuiu. Quando você tem essa relação em que uma variável aumenta e a outra diminui, nós chamamos ela de relação de inversa proporcionalidade. Um nomezinho um pouco grande, mas basicamente você pode também chamar ela de proporção inversa. E o que é que você vai ter que fazer quando acontecer esse jogo de setinhas? Uma coisa aumenta enquanto a outra diminui. Você vai escrever esse seu problema como uma fração, tá? Então seria aqui 7 sobre x, porque nós não sabemos o valor ali das horas trabalhadas, igual a 6 sobre 5. Porém, a segunda fração, que é essa daqui, você vai precisar inverter os valores dela, tá certo? Então, ao invés de ser 6 sobre 5, como está aqui inicialmente, vai ficar 5 sobre 6. E agora você faz o uso da propriedade fundamental da proporção, que é meios pelos extremos. 6 vezes 7, 42. Vou colocar aqui passo a passo, tá? 7 vezes 6 é igual a 5 vezes x. Aqui você vai ter 7 vezes 6 igual a 42, é igual a 5x. E x é igual a 42 sobre 5. Esse valor daqui, dessa divisão, vai dar aproximadamente não, vai dar um número exato, vai dar 8,4, tá bom? Então, ele vai trabalhar 8,4 horas por dia, ao invés de apenas 7 horas por dia, tá bom? Então, esse aqui é o gabarito da questão. Caso você precise transformar essa questão aqui em minutos, tá? Você vai ter que fazer aí 0,4 vezes 60, tá? E aí você vai ver que vai dar igual a 24 minutos. Então, o gabarito seria 8 horas e 24 minutos, tá bom? É isso. Questãozinha simples de regra de 3. Basta você utilizar a propriedade fundamental e saber trabalhar com a proporção inversa. Até a próxima questão e
Tchau, tchau.